boa noite. Boa noite. Câmara vota hoje alterações em medida provisória da liberdade econômica. Texto aprovado ontem muda regras para trabalho aos domingos e retira a obrigatoriedade de alvará para atividades de baixo risco. Reforma da Previdência começa a ser analisada por comissão do Senado. E na Câmara é a vez de discutir as aposentadorias de militares. A Câmara dos Deputados deve analisar hoje os destaques ao texto base da medida provisória da liberdade econômica. A MP reúne ações para reduzir a burocracia. Os chamados destaques são emendas para alterar o texto base que foi aprovado ontem no plenário da Câmara dos Deputados por 345 votos a favor e 76 contra. Os partidos apresentaram 17 sugestões de mudanças para serem analisadas ainda hoje. A votação desta terça terminou pouco antes da meia-noite e foi marcada por polêmicas. O trecho mais criticado pela oposição é o que determina o fim das restrições dos trabalhos aos domingos e feriados. Agora, quem trabalhar nesses dias poderá receber em dobro ou uma folga nos dias seguintes e terá direito a um domingo de descanso a cada 4 semanas. Agora, tudo aqui investe sobre a consolidação das leis do trabalho, assim como foi a reforma trabalhista, é a precarização do trabalho. Denunciar o que o pessoal está fazendo, querendo retirar de pauta a MP 881 da liberdade econômica, fazendo com que ela caduque, perca os seus efeitos, e aí sim, deputado Ivan Valente, precarize-se o trabalho no Brasil ainda mais. Nós estamos atuando em defesa do trabalhador. Liberdade econômica, ou seja, liberdade para trabalhar. Precarizar o trabalhador? Precarizar o trabalho? Isso se faz não garantindo emprego. O texto da MP da Liberdade Econômica prevê, entre outras coisas, o fim do alvará para quem exerce atividade de baixo risco, como costureiras ou sapateiros. O relator, o deputado Jerônimo Gergen, do PP, inseriu na proposta temas como a criação da carteira de trabalho digital, agilidade na abertura e fechamento de empresas e a substituição do e-social, o sistema de escrituração fiscal digital das obrigações previdenciárias e trabalhistas. A medida provisória é a principal bandeira do governo federal para destravar o ambiente de negócios no país. A expectativa é de que sejam criados quase 4 milhões de empregos em 10 anos. A medida provisória precisa ser aprovada até o final de agosto pelos deputados e senadores, senão perde a validade. A reforma da Previdência começou a tramitar de fato hoje no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou requerimentos e audiências públicas com especialistas e pessoas ligadas ao tema. Os requerimentos foram apresentados pelo relator da reforma no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, além dos senadores de partidos como PT, PSB, Rede e PSL. A previsão é que na segunda-feira haja uma audiência com o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Pelo cronograma aprovado, a leitura do parecer do senador na CCJ está prevista para o dia 28 de agosto e a votação na comissão em 4 de setembro. No plenário, a votação em primeiro turno está prevista para 18 de setembro e em segundo turno em 2 de outubro. Uma eventual inclusão de servidores estaduais e municipais na reforma vai integrar uma PEC paralela. A Previdência de Servidores do Estado registrou um rombo de 101 bilhões de reais em 2018. Foi esse o valor que, juntos, os governos estaduais tiveram que desembolsar para cobrir o débito previdenciário de todos os poderes locais. E a Câmara dos Deputados instalou hoje a comissão que vai analisar a reforma da Previdência dos militares das Forças Armadas. A instalação da comissão é a primeira etapa para que a proposta seja debatida pelos parlamentares. Na reunião desta quarta-feira foram eleitos o deputado José Priante, do MDB, como presidente, e o deputado Vinícius Carvalho, do PRB, como relator. O projeto de lei altera diversas regras de aposentadorias de militares das Forças Armadas, entre elas a idade mínima de contribuição, que subiu de 30 para 35 anos,
e o aumento da alíquota sobre o rendimento bruto, de 7,5% para 10%. Além disso, a proposta prevê uma reestruturação das carreiras militares. As medidas devem gerar um impacto fiscal de mais de 10 bilhões de reais em 10 anos. Os estoques de sangue da Fundação ProSangue em São Paulo estão em estado crítico. As doações devem ser feitas com urgência, já que o abastecimento só está garantido para mais um dia. Os tipos de sangue B, O e AB estão com os estoques muito reduzidos e devem atender poucos pacientes. A falta de sangue ameaça o atendimento em mais de 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana de São Paulo. O frio, as férias e a vacina contra o sarampo provocaram um impacto negativo nas reservas de sangue nessas últimas semanas. Quem foi vacinado precisa esperar 28 dias para doar. A Fundação ProSangue informou que, apesar da coleta ter melhorado na semana passada, os estoques ainda continuam críticos. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar documento de identidade original com foto recente que permita a identificação. Vale lembrar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Se a pessoa estiver com gripe ou com resfriado, não deve doar temporariamente. É bom aguardar uma semana para poder fazer a doação com segurança. O site da instituição para outras informações é o www.prosangue.sp.gov.br. A Universidade de São Paulo está entre as 10 melhores do mundo quando o assunto é pesquisa. O ranking foi feito pelo Centro de Estudos em Ciência e Tecnologia de uma universidade holandesa. O Jornal da USP divulgou que a instituição brasileira ocupa o 8º lugar, mesma posição obtida no ranking de 2018. O Centro de Estudos ranqueou neste ano 963 universidades e avaliou a pesquisa acadêmica produzida pelas instituições. A USP é a única instituição latino-americana a figurar entre as 100 melhores do mundo. As outras universidades brasileiras mais bem avaliadas são a Unesp, na posição de número 138, a Unicamp, na posição 183, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na posição de número 192. Neste ranking, além da classificação geral, foram analisados os indicadores das instituições no período de 2014 a 2017 em 4 vertentes: impacto científico, colaboração, artigos publicados na modalidade de acesso aberto e diversidade de gênero, que é o número de autorias masculinas e femininas. O governo e a Prefeitura do Rio de Janeiro assumiram um acordo para ordenar os trabalhos urbanos. As ações receberam o nome de Choque de Ordem e terão como primeiro objetivo retirar ambulantes e moradores de rua dos pontos turísticos. Durante o anúncio, o governador Wilson Witzel, do PSC, disse que moradores de rua com problemas psiquiátricos ou usuários de drogas podem ser internados contra a própria vontade. O decreto prevê que equipes multidisciplinares têm autonomia para internar usuários de droga em situação de rua desde que tenham respaldo de um médico. As ações começam na próxima segunda-feira. E já está valendo em todo o país o controle e rastreamento de frutas, verduras e legumes. O objetivo é monitorar o uso de produtos químicos utilizados na produção dos alimentos. A partir de agora, os produtos agrícolas que chegam nos entrepostos, como a CEAGESP aqui de São Paulo, tem que ter uma identificação. O principal objetivo desta rastreabilidade é conseguir monitorar o uso de produtos químicos no campo. Carlos demorou 2 meses para instalar e treinar a equipe com o novo sistema. Agora, sempre que chega mercadoria, além de checar a quantidade e qualidade, pode pelo celular ler o código da etiqueta e saber qual é a fazenda, o lote e a colheita. No computador, ele identifica o recebimento, insere os dados da empresa dele e para onde vai a carga. Tudo que sai daqui precisa ser obrigatoriamente registrado. Quando a mercadoria chega aqui e bater no QR Code lá do supermercado, ele vai saber toda a cadeia que fez, desde a origem do produto, por quem passou e qual produto que ele está comprando, de onde vem. Se você não faz isso hoje? Ah, não vendo mais. As grandes redes hoje e todos os supermercados estão exigindo o QR Code. O box do Rafael vende frutas e muitas vezes tem que misturar mercadorias de fornecedores para atender os clientes. E ficava difícil ter a rastreabilidade dos produtos.
Agora, com a tecnologia, ele afirma que vai ficar mais fácil ter o controle do processo. Com essa rastreabilidade, a gente já consegue separar certinho qual fornecedor, qual é a mercadoria certa. Passam pela CEAGESP de Ribeirão Preto, em São Paulo, entre 25 mil e 30 mil toneladas de produtos agrícolas frescos por mês. O agrônomo responsável pela central conta que somente os grandes comerciantes já estão adequados à regulamentação. Ele trabalha com a distribuição de cartilha para orientar que o primeiro passo deve ser a rotulagem das mercadorias pelos agricultores. O técnico destaca que outra necessidade, em breve obrigatória, será o registro dos insumos usados na produção agrícola. É possível você detectar quando ocorre algum problema, você percorrer, voltar até a origem do produto ou até onde ocorreu a contaminação de resíduo de agrotóxico e corrigir, orientar, não só punir, mas orientar para que não ocorra novamente. Mais de 13 milhões e 200 mil brasileiros estão vivendo em situação de extrema pobreza. Eles sobrevivem com menos de R$ 90 por mês. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Cidadania. A região Nordeste tem o pior cenário. As maiores taxas são do Piauí, Maranhão e Paraíba. Mas foi em São Paulo que a miséria mais cresceu nos últimos 7 anos, cresceu 40%. E se a comparação for feita do ano passado para cá, Roraima e Rio de Janeiro tiveram o maior aumento da extrema pobreza. Um aplicativo apresentado em um dos maiores eventos mundiais sobre recrutamento de pessoas deve acelerar as contratações e diminuir as demissões de trabalhadores logo depois do período de experiência. A promessa é acertar em cheio para evitar os custos de uma demissão. Só no ano passado o mundo gastou 20 bilhões de dólares em contratações erradas. O Brasil é o 9º colocado nesse ranking. O mercado de trabalho sempre exige muito das pessoas e empresas em todo o planeta procuram os melhores profissionais para compor suas equipes. Só que nem sempre dá certo. São quase 20 bilhões de dólares desperdiçados todos os anos em contratações mal sucedidas. O período de adaptação entre a empresa e o novo funcionário é um ponto de interrogação. E apesar das expectativas serem positivas para os dois lados, é possível que algum engano aconteça. E é nessa hora que o prejuízo começa. Mas, para evitar essa dor de cabeça, empresas têm desenvolvido soluções tecnológicas para melhorar a relação com o próprio funcionário. Se eu saio de um carro câmbio manual para o carro câmbio automático, por mais que eu queira o câmbio automático, que é muito mais gostoso, eu vou reclamar e aquilo impacta na minha performance. Então, o grande problema é que quando eu estou na adaptação, a minha performance é mais baixa. Então, se eu não tenho uma liderança focada em me ajudar, se eu não tenho colegas de trabalho entendendo o meu período de adaptação, se eu não sei ainda todos os lugares ou quem é pedir ajuda, a minha performance nesse primeiro período de 90 dias já vai ser reduzida. Por isso, uma área muito conhecida dos profissionais, os recursos humanos, vem apostando no uso da tecnologia para mudar esse cenário. A ideia dessas tecnologias é conseguir acertar o perfil desejado de candidatos a vagas de emprego de uma forma mais precisa. Imagina alguém que vai no supermercado e tem na prateleira tudo que ela precisa. Então nós vamos dispor um profissional e suas habilidades às empresas numa velocidade jamais vista nem no Brasil nem no mundo. E esse objetivo veio a partir de um estudo que foi feito e perceberam o valor que é desperdiçado nessas contratações erradas. Na verdade, nós vimos isso na nossa própria empresa. Nós dobramos o tamanho ano após ano. Nós contratamos em média 40 pessoas por mês, todos os meses. E nós tínhamos essa demanda, a velocidade de contratação, contratar pessoas certas, com os skills, hard skills, soft skills certos. E nós demandávamos muito tempo e a nossa empresa parava de crescer pela nossa capacidade de contratar as pessoas certas. E não só de um banco de dados pode dar ao profissional uma chance de conseguir uma vaga. Para esta startup, o uso das redes sociais se tornou uma conexão profissional e produtiva. O tempo de contratação, ele é um tempo que muitas vezes ou é curto demais, e aí as empresas colocam aquele profissional sem ter nenhum critério, ou é um tempo extenso, cheio de burocracias. E o intuito do GoIT foi tentar equilibrar isso, reduzir um tempo de contratação que seria de 45 dias para 10 dias, tá? E nós, além de reduzirmos o tempo, reduzimos também o turnover,
que é a rotatividade das pessoas. Já esta empresa criou um método para que prováveis decisões negativas se tornem positivas. Dependendo da complexidade do cargo, a gente tem processos que levam meses. E quanto mais apoio for dado para o colaborador nesse período, com treinamentos e alinhamentos, mais rápido tudo isso pode acontecer e maior é a chance disso dar certo. E esse colaborador está integrado cada vez mais com a cultura da empresa, com os procedimentos e com o que era esperado que ele fizesse. A tecnologia veio para fazer a diferença e solucionar muitas questões, mas é importante que o lado humano continue. A gente precisa mudar o modelo mental. A gente precisa que as pessoas pensem já como digitais, né? Então, se eu pego uma criança de 7, 10 anos, qualquer computador que eu ponha na frente dela, ela vai com o dedinho. Ela quer touch. É isso que o mercado quer. E veja a seguir, na Argentina, presidente Maurício Macri aumenta o salário mínimo e congela o preço da gasolina. Os detalhes em instantes. Até já. Integrantes de uma quadrilha de estelionatários foram presos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Conhecidos como cartãozeiros, os criminosos trocavam os cartões de idosos em agências bancárias e usavam o saldo para pagar boletos. O grupo tem atuação no Brasil inteiro. José Salles de Souza foi preso após provocar um prejuízo de R$14 mil a uma idosa de 83 anos. Ele é um dos integrantes do grupo que agia pelo menos desde 2017. José e o comparsa usavam crachás e se passavam por funcionários dos bancos em horários fora do expediente bancário, como por exemplo fins de semana. Conforme os delegados, o suspeito abordava a vítima e falava que ela devia fazer o cadastramento biométrico. Enquanto ela mexia no caixa, ele observava os dados, como a senha, e depois aproveitava um descuido e trocava o cartão por um desses usados em outros golpes. Depois, eles davam o desfalque. Com os suspeitos foram encontradas as roupas usadas durante os crimes flagradas pelas câmeras de segurança das agências e 44 cartões, todos de vítimas idosas que eram os alvos. Já Janderson Ramos da Silva conseguiu fugir da abordagem policial, mas os investigadores da primeira delegacia de polícia fizeram um levantamento e descobriram que ele havia pegado um voo e desembarcado em Campinas, onde foi preso após expedição de mandado de prisão preventiva. O grupo é altamente organizado, atua no Brasil inteiro e é chamado de cartãozeiro. Eles efetuam o pagamento dos boletos, das multas, dos impostos com dinheiro da vítima e recebem dos proprietários cerca de 25% a 30% de cada boleto pago. Só em Campo Grande, em um levantamento rápido, foram identificadas 30 vítimas. Um acidente no Rio de Janeiro deixou 51 pessoas feridas e fechou um túnel. A batida foi entre 2 ônibus e 5 carros. O acidente aconteceu no sentido da Avenida Brasil ontem à noite, no túnel que fica no centro do Rio. Algumas vítimas foram atendidas no local e outras levadas para hospitais da região. Segundo os bombeiros, ninguém corre risco. Faltam 2 dias para terminar a campanha de vacinação contra o sarampo. E o número de casos aumentou 36% só na última semana. 70% do público-alvo da campanha ainda não foi imunizado. Jovens entre 15 e 29 anos e bebês de 6 a 11 meses de vida têm que tomar a dose. Muita gente deixou para se vacinar na última hora. Esse posto de saúde no centro de São Paulo ficou cheio nos últimos dias. Eu não tomei por causa que eu estava sem tempo, aí agora que sobrou um pouquinho mais de tempo, aí eu vim no posto. O estado de São Paulo tem mais de 1.300 casos confirmados de sarampo, a maioria na capital. Os estados do Rio de Janeiro, Bahia e Paraná também têm surto da doença, que já foi considerada erradicada no Brasil. Houve uma diminuição na cobertura vacinal. O que é cobertura vacinal? É o número de pessoas que estão vacinadas. O ideal dessa cobertura é acima de 95%. Nós experimentamos uma queda nessa imunização. Com uma reintrodução do vírus, o que aconteceu? Estas pessoas suscetíveis ou não imunizadas começaram a ficar doentes. E isso
leva a um aumento muito rápido do número de casos. Por quê? Porque o sarampo é uma doença muito facilmente transmissível. A Jamile faz parte desse público, que vai de 15 a 29 anos. Só foi tomar a vacina porque uma colega de trabalho ficou doente. E por que você não tinha vindo tomar antes? Porque eu não achei necessário e o tempo também corrido. E aí depois ficou preocupada, né? Depois fiquei muito preocupada. A campanha para vacinação de bebês entre 6 e 11 meses de idade, que também fazem parte do público-alvo, foi ampliada para 38 cidades de São Paulo, além da capital. Quem não está dentro dessa faixa etária, mas teve contato com alguém infectado, tem que ser imunizado. É o caso da Adriana. A gente está com uma funcionária e ela estava ontem no escritório e estava com umas manchinhas vermelhas e teve uma febre muito forte na segunda. Mas até então a gente achou que era uma alergia. Aí já isolaram ela, já estava toda focada. Aí a médica já mandou, né, um comunicado falando que quem teve contato com ela que era para se vacinar. Quando você tem um caso de pessoa com sarampo, esta pessoa pode contaminar até 20 outras pessoas. Então, no seu entorno, no seu contato diário com outras pessoas, estas outras pessoas podem estar suscetíveis. Então, estas pessoas precisam ser imunizadas. O vírus do sarampo pode ser transmitido pelo ar, quando o doente fala, tosse ou espirra perto da gente, e pode causar complicações graves. Pneumonia, pode ter insuficiência respiratória e pode ter complicações neurológicas tardias. O presidente Maurício Macri anunciou uma série de medidas econômicas para aliviar o bolso dos argentinos após a derrota nas eleições primárias de domingo. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Entre as ações anunciadas por Maurício Macri estão o aumento do salário mínimo, bônus para funcionários públicos, o alívio da carga tributária para a classe média e o congelamento por 90 dias do preço da gasolina e dos combustíveis em geral. Mas as medidas prometidas pelo presidente não conseguiram acalmar o mercado de câmbio em um dia de perdas para as bolsas internacionais. O peso argentino continua a se desvalorizar e no início da tarde estava cotado a 58,7 por dólar, acumulando uma queda de quase 23% desde segunda-feira. Os bombeiros gregos lutam para tentar controlar o incêndio que atinge a ilha de Eubéia há mais de 30 horas. Ele ameaça provocar uma catástrofe ecológica ao devastar uma das reservas mais bem preservadas da flora e da fauna selvagem no país. O fogo avança por uma frente de 12 quilômetros. 4 municípios ordenaram a saída de moradores. Quase 200 bombeiros trabalham na área do incêndio e recebem o apoio de 75 veículos, 9 helicópteros e 7 aviões de combate às chamas. As autoridades emitiram alertas para possíveis novas inundações no estado de Kerala, no sul da Índia. As chuvas de monção já provocaram 270 mortes no país este mês. Dezenas de pessoas estão desaparecidas e mais de 1 milhão abandonaram suas casas. Muitas foram levadas para acampamentos de emergência. O governo mobilizou o exército para ajudar nas operações de transporte e resgate. Kerala registrou no ano passado uma das mais graves inundações do último século e ainda se recupera da catástrofe quando 450 pessoas morreram. Pelo menos 6 pessoas morreram depois que 2 casas desabaram na histórica cidade portuária chilena de Valparaíso. Equipes de resgate vasculham os escombros para procurar outros 4 desaparecidos e que podem estar embaixo de uma das muitas colinas íngremes do bairro histórico da cidade, que é Patrimônio Mundial da Unesco. O resgate chegou a ser suspenso nesta quarta-feira após um novo colapso. A jovem ativista do clima, Greta Thunberg, vai participar de uma reunião da ONU em Nova York. Mas para ir da Europa até a cidade americana sem emitir gás carbônico, a adolescente sueca vai fazer uma viagem de 14 dias a bordo de um veleiro pilotado por um membro da família real de Mônaco. Pierre Casiraghi, filho da princesa Caroline, ofereceu à ativista um barco de 18 metros de comprimento, equipado com painéis solares.
E a gente mostrou nessa edição que a Câmara dos Deputados deve analisar hoje os destaques, as mudanças no texto da medida provisória da liberdade econômica. A MP reúne ações para acabar com a burocracia na economia, o texto base que foi aprovado ontem. Um dos pontos polêmicos é o fim das restrições dos trabalhos aos domingos e feriados. Agora, quem trabalhar nesses dias poderá receber em dobro ou uma folga nos dias seguintes e terá direito a um domingo de descanso a cada 4 semanas. Assim como aconteceu ontem, a discussão hoje na Câmara, que já começou, deve ser longa. Uma boa noite para você e até amanhã. E a gente encerra essa edição com imagens do astronauta italiano que se tornou o primeiro DJ do espaço, italiano Luca Parmitano. Ele tocou um set de músicas eletrônicas para uma festa organizada em um cruzeiro nas águas de Ibiza, na Espanha. Luca está a bordo de uma cápsula da Soyuz em uma missão de 6 meses. E ele animou a festa das 3.000 pessoas que estavam no navio. Uma boa noite para você e até amanhã.